A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Dia tremendo estamos tendo aí, dia cheio de graça, favor de Deus. Ele é bom, independente se adoramos a Ele ou não, Ele continua nos amando. O amor nosso, nossa fé, nossos procedimentos ou posicionamentos não afetam o amor de Deus. Isso é a santidade de Deus. Continua te amando, mas Ele nos chama a cada momento para estar com Ele em Cristo Jesus, entregar o domínio, o governo ao Espírito Santo de Deus. É isso que nós fazemos todos os dias, todo momento. Deixa Ele, o Espírito Santo de Deus, te conduzir. E aí sim, nós podemos ver, ouvir, viver, cada um viver o Espírito de Deus, a presença do Senhor. Amém? Amados, Deus nos tira da zona de conforto para um grande propósito. O Senhor levou em Gênesis 37, do 20 ao 24, falando de José, quando ele foi jogado naquele poço, aquela história toda. Ontem, o Senhor nos disse, assim, no primeiro tópico, tirado do conforto. Ele foi tirado realmente do conforto, porque Deus tinha um propósito grandioso. Teria ele como salvador do mundo e da fome, aqueles 7 anos de fome, conforme a revelação do sonho de Faraó. Mas ele precisava passar por um processo, ele ser tirado dele tudo aquilo. Ele era falador, contava vantagem, aquela história, porque Deus era com ele, como era com os irmãos. Só que os irmãos tinham procedimentos errados, tinham uma certa maldade. Mas o Senhor estava usando também a maldade deles para o processo de José. Então não podia tirar, ele tinha que passar por aquele processo, e passou por várias coisas, não boas, mas passou. Então hoje, amado, nós vamos estar falando assim no segundo tópico, levado para a sombra da morte. O Senhor nos levou, em Espírito, lá, 1 João, na Epístola de João, capítulo 3, versículo 12, que diz assim, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Faz uma pergunta ao Senhor, a você e para mim: por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Entende? Deus estava usando ali aquela maldade que já desde Caim existe no mundo. Mas Deus criou todas as coisas, Ele usa todas as coisas. Então Ele não podia tirar a maldade dos irmãos, porque senão José não começaria o processo. Vocês entendem isso? Então Deus fez com que ele fosse os irmãos, usando a maldade dos irmãos, levasse José à sombra da morte, como fala o Salmo. Mesmo que eu andar por sombra da morte, o Senhor é comigo. Então o Senhor sempre foi com ele. Então eles jogaram dentro de um poço. E a parede daquele poço era o quê? Na verdade, a proteção, naquele momento. Ali eles não tocavam, mas estava à sombra da morte. Porque se eles tirassem, se ele não for jogado no poço, naturalmente eles queriam realmente matar o rapaz, Queriam matar o rapaz. Mas ali ficou protegido, como falamos já, no culto, falamos ontem. Mas é o seguinte, amado. Muitas vezes Deus não vai tirar as pessoas que você pensa que são ruins para você, que são más para você, porque aquelas pessoas estão sendo usadas. Tudo está sob total controle de Deus. Presta atenção. Aquelas pessoas, aquelas situações, aquele povo está sendo usado para que você e eu sejamos tratados. Esse é o processo de Deus. Como aconteceu com José, como acontece com você, comigo, aconteceu com todos que viveram antes de nós, estão vivendo e ainda vão viver até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós ansiamos esse Maranata, e declaramos e oramos por isso. Mas estamos aqui vivos. Então presta atenção. Tem a maldade, mas a maldade também, Deus usa todas as coisas para que nós possamos iniciar, passar por um processo, e no momento Ele entrega. Nós entramos no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que você tenha uma vida abundante. Mas para isso nós temos que ser liberados, limpos, ser desarraigado em nós coisas que ainda nos prendem no mundo. Aí nós precisamos passar pelo processo.
Você consegue entender isso? Então muitas vezes nós somos levados à sombra da morte, mas o Senhor não nos mata, porque nós já estamos vivos em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder sobre você e sobre mim. Todos que aceitaram, declararam, foram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos protegidos. E o Senhor quer que você viva o propósito dele. Então se submeta ao processo. José foi sendo levado. Isso foi só para nós um exemplo. Essa tipologia de Cristo, que foi José e que é você e que sou eu. Nós somos uma tipologia de Cristo. Que o Senhor nos usa para salvar pessoas, usa você para salvar pessoas das garras do diabo. Então você também é uma tipologia de Cristo. E Cristo não tinha se manifestado. Para mim e para você hoje, Cristo já se manifestou e já está aqui, vivo está. E você já sabe disso. Tome posse disso no nome de Jesus Cristo. Porque depois ele fala assim, ó, vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas ou nesses poços. Versículo 20 de Gênesis 37. Então, amado, muitas vezes você pode estar pensando que está no fundo do poço. Por José, aquele fundo do poço parecia o fim. Mas eram as paredes do poço, a proteção de Deus contra a maldade dos irmãos, que ele não podia anular, porque pela maldade dos irmãos ele foi levado para o processo. Começou o processo. Dá para você pegar isso na sua vida hoje? Toma posse. Pessoas que não gostam muito da gente, ou você também, na vida de pessoas, eu. Todos somos usados para o propósito de Deus, que é passar pelo processo de Deus, para vivermos o propósito de Deus, aqui e na eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.